Quando eu tinha entre 22 e 24 anos, eu morava em um bairro na periferia. Ele era um lugar pequeno e bem ajeitado. Eu tinha um emprego decente e provavelmente paguei caro demais pela minha casa. Mas não era numa região mais chique ou rica da região. Era apenas um lugar padrão e normal para se viver. Eu realmente não tinha nada de ruim para falar sobre morar ali. Mas esse único encontro praticamente estragou a região inteira para mim. E eu genuinamente acho que nunca mais eu vou superar aquilo por completo. Eu sempre fui meio bicho da noite, de ficar acordado até tarde e frequentemente saía para caminhadas longas e silenciosas assim que o sol se punha, e todo o bairro ia dormir. Era sossegado e trazia uma sensação de solidão que eu gostava bastante. Foi em uma dessas noites tranquilas que levei meu cachorro, o Boomer, para dar uma volta longa. O Boomer era uma mistura de Rottweiler de uns 20 quilos mais ou menos. E, para surpresa de todos devido à raça, era bem silencioso, ele era muito tímido e nada agressivo, não era de latir à toa. Caminhamos por cerca de 1 hora, zanzando pelas ruas vazias do bairro e aproveitando o sossego e encarando o tempo frio. Para descrever como eram as casas da rua, basicamente havia um espaço grande entre cada moradia. Havia uma casa, depois um terreno gramado bem amplo, e então a outra casa, e assim por diante. À noite, esses terrenos baldios entre as propriedades ficavam um breu total, porque a claridade das casas não chegava até lá. E enquanto eu caminhava com o Boomer, de repente eu comecei a ouvir uma coisa muito estranha. Eu parei e o Boomer ficou ao meu lado. Então eu ouvi de novo. Do outro lado da rua, naquele vazio entre as duas casas, estava escutando uma risada. Uma menina ou mulher, era difícil saber ao certo. Podia até ser uma criança. Estava em algum ponto daquela escuridão rindo bem baixinho, como se estivesse me vigiando dali mesmo, no meio das sombras. Só que eu não enxergava um palmo diante do meu nariz. Depois de procurar com os olhos por uns 10 segundos, eu fiquei muito desconfortável e puxei o Boomer para continuar andando. E poucos minutos depois, eu tive a certeza de que havia alguma criança rindo por aquela bobagem. Provavelmente moradora de uma daquelas casas por perto. Ainda não fazia muito sentido para mim, então eu simplesmente deixei para lá. O Boomer e eu caminhamos por mais ou menos uns 20 minutos e, eventualmente, fazendo o retorno e passando por aquela mesma rua de volta para casa, quando passamos pelo vão escuro entre as duas casas, de onde eu tinha ouvido a risada a primeira vez, a tal garota não estava mais lá. Eu não ouvi risada nenhuma e nem vozes, mas 20 minutos depois, nós chegamos em casa. Já era tão tarde que nem me dei ao trabalho de acender as luzes. Apenas subi direto com o Boomer, tomei um bom banho e me deitei. O Boomer dormia no quarto comigo, e geralmente cavucando para ficar debaixo do meu edredom. Eu estava muito cansado, mas fiquei me virando de um lado para o outro por um bom tempo. Acho que não estava pensando em nada específico, só não me sentia muito bem, sentindo aquela necessidade de abrir os olhos a cada poucos minutos. Ficou nisso por um bom tempo, e eu nem lembro de pegar no sono. Só lembro de eu acordar e abrir os olhos horas mais tarde. O quarto estava escuro e, quando me virei, não senti o Boomer em lugar nenhum da cama comigo. Olhei para frente e vi ele sentado bem ao lado da porta do quarto, com a cabeça inclinada e as orelhas em pé. Olhando assim, ele não parecia assustado e nem com cara de que precisava ir ao quintal fazer as necessidades. Mas algo com certeza tinha prendido a atenção dele. Então eu disse: "Boomer, você está bem, amigão?" Ele olhou para trás, para mim, e depois caminhou até a beira da minha cama, virando de frente para a porta novamente e se sentando. Ele continuava vibrado na porta, e geralmente, se eu chamasse o nome dele, ele ficaria tão animado e pularia na cama, mas aquilo estava muito fora do comum. Então, eu ouvi o som abafado e distante de uma risada. A mesma risada contida que eu tinha ouvido na caminhada daquela noite, e eu reconheci na mesma hora. Como estava baixo e abafado, eu achei que a mulher, ou seja lá o que fosse, estava do lado de fora da minha residência, bem na porta da frente. Eu levantei rápido e disse para o Boomer ficar ali, só para manter ele quietinho e seguro. Então eu saí do quarto e fechei a porta atrás de mim. Fui até a escada e desci,
Depois eu me aproximei da porta da frente e olhei pelo olho mágico, e a varanda estava deserta. Eu não vi ninguém lá fora. Continuei olhando por uns 30 segundos inteiros, encarando nada, porque eu tinha muita certeza de que eu tinha ouvido algo. Mas então ela riu de novo. Foi mais alto, nada abafado. Ela estava dentro da minha casa. Então me virei. Todas as luzes continuavam apagadas, mas bem atrás de mim ficava a abertura para a sala de estar. Havia uma silhueta de uma mulher na escuridão. Ela estava sentada no sofá, virada bem na minha direção, e exibia um sorriso de orelha a orelha, enquanto soltava mais uma risada baixa e horripilante assim que percebeu que eu a vi. Eu honestamente nem sei o que se passou pela minha cabeça naquele momento. Eu fico até surpreso de não ter desmaiado com o susto repentino que eu levei. Eu subi as escadas correndo direto para o meu quarto. Eu peguei o boomer e liguei para a polícia de dentro do armário, me escondendo e torcendo para ela continuar no andar de baixo e não vir atrás de mim. De dentro do armário, eu não conseguia ouvir praticamente nada, o que na verdade tornava tudo ainda mais aterrorizante. Não sei se ela chegou a subir as escadas ou não, mas 5 minutos depois, quando a polícia chegou, os oficiais de fato encontraram a mulher andando pela calçada no bairro. Ela chamava a atenção, sendo uma mulher de uns 40 anos caminhando no frio às 3 horas da manhã vestindo apenas uma camisola fina, e estava muito claramente fora de si. Não acharam nenhuma arma com ela, mas ela tinha um histórico de violência e nem morava na região. A família dela, que morava a uns 60 quilômetros de distância, não tinha notícias dela havia 2 semanas. E imagino que eles estivessem passando por problemas. Os familiares dela tentaram alegar que ela era sonâmbula e apenas me seguiu até em casa e entrou sem estar totalmente consciente. Mas eu não sei se eu engulo essa história. Mas também não sei se ela vinha me vigiando há mais tempo do que apenas aquela noite. Porque o jeito que descobriram que ela usou para entrar foi estourando uma janela nos fundos da minha casa. E obviamente eu teria acordado com o barulho. Então, o que eu penso é que, depois que eu ouvi ela rindo e me observando na escuridão do outro lado da rua, ela provavelmente já sabia onde eu morava e minha rotina de caminhada noturna. Sendo assim, ela me viu ir embora. Depois invadiu a minha casa enquanto eu ainda estava na rua, o que significa que, quando eu cheguei em casa, ela estava em algum canto no escuro, talvez até ali mesmo no sofá, me vigiando enquanto eu subia direto para a cama. Mas, seja como for, o ocorrido foi o bastante para deixar ela afastada do convívio público por um tempo. Eu nunca me recuperei totalmente disso, e contudo, eu senti que precisava mudar daquela casa. Aquela imagem dela no sofá, rindo baixinho com aquele sorriso largo, vazio e sem nenhuma emoção, é tão perturbadora e medonha que até hoje eu não durmo bem. Eu acordo constantemente no meio da noite, sentindo a necessidade de olhar ao redor e garantir que eu estou sozinho. O Boomer não é exatamente o melhor cão de guarda do mundo, mas ter ele como segundo par de ouvidos para escutar qualquer barulho me faz sentir um pouco melhor. Tudo isso se sucedeu há quase 5 anos atrás. A mulher já foi liberada e tudo mais, mas até o momento, nada mais aconteceu. Eu pesquiso o nome dela de vez em quando, só para saber, quase esperando e prevendo algo terrível, mas felizmente, tudo tem seguido em paz. Isso aconteceu, ou melhor, começou a acontecer faz uns 3 meses. Eu morava em uma cidadezinha calma, em uma região bem pacata. Minha casa ficava no fim da rua, em um daqueles quarteirões sem saída, e eu honestamente adorava morar ali. Vivia sozinho e passava a maior parte do tempo trabalhando em casa, no meu pequeno escritório. Na noite em que tudo aconteceu, não havia nada de estranho no ar. Eu trabalhei até pouco mais tarde e estava me sentindo exausto. Então eu fui para a cama cedo e peguei no sono. Quando eu abri os olhos, eu vi no relógio no criado mudo que eram 10 para as 2 da madrugada.
A sensação que eu tinha era que meu corpo havia sido forçado a despertar no meio do sono profundo. Então eu me sentia muito grogue e zonzo, sem saber por que tinha acordado de forma tão repentina, como se não fosse um despertar natural do meu organismo. Eu pisquei os olhos devagar e comecei a olhar ao redor, até que eles pousaram na porta da frente da minha cama. A porta do quarto estava aberta. Apenas uma fresta de uns 2 centímetros, mas aberta de qualquer forma. Olhe, acho que não é fácil descrever o quão apavorante é, no calor do momento, você acordar e dar de cara com a porta do seu quarto aberta, sabendo que mora sozinho e que sempre fecha e tranca tudo antes de deitar. Obviamente, sempre existe a chance de eu ter esquecido de puxar o trinco direito ou algo assim, mas ainda assim aquilo me deixou totalmente sobressaltado. Levantei da cama de mansinho e caminhei até a porta. Meu coração estava disparado. Eu mantive todas as luzes apagadas para não me denunciar, caso o pior cenário estivesse acontecendo e realmente houvesse alguém dentro da minha casa. Abri mais a porta e espiei no corredor. Fiquei paralisado ali por 1 minuto inteiro, esperando, aguçando o ouvido, mas não se ouvia um pio. Com o tempo, criei coragem suficiente para dar uma ronda pela casa, indo de cômodo em cômodo para ver se achava mais alguma coisa esquisita, mas era só aquela bendita porta no meu quarto mesmo. Nada mais parecia fora do lugar. Eu voltei para o quarto e fiquei mexendo na porta por um tempo, tentando ver se ela estava com algum defeito no trinco. O fato de não ter mais nada para eu me apegar tornou essa situação muito difícil para minha cabeça. Eu não sabia o que fazer a não ser presumir que não tinha fechado direito, muito embora sentisse que isso era quase impossível. Então eu voltei para minha cama e consegui dormir o restante da noite. Na manhã seguinte, curiosamente, eu não fiquei pensando muito sobre o assunto. Acho que não havia nada mais o que pensar. Passei um café e fiquei relaxando nas primeiras horas do dia, e depois trabalhei até às 6:30 da tarde. E, novamente, tudo normal. Fiquei assistindo televisão deitado e fui dormir por volta das 10 horas da noite. E, no meio da madrugada, acordei de um jeito bem parecido com o da noite anterior. Passava um pouco das 2 horas da manhã, mas no instante que eu abri os olhos, a primeira coisa que eu fiz foi ver a porta, e ela estava aberta. Eu não sabia nem como reagir. Dessa vez era diferente, porque eu tinha ficado no quarto totalmente desperto assistindo televisão por horas antes de pegar no sono, sabendo muito bem que a porta estava fechada e trancada. Fiz a mesma coisa. Levantei e revirei a casa inteirinha, e novamente não havia nada. Eu não sabia o que pensar. A porta destrancar e abrir sozinha não fazia o menor sentido, mas alguém invadir a casa só para abrir a porta do meu quarto não entrava na minha cabeça. Depois de 1 hora, eu voltei a deitar e nem lembro se consegui pregar o olho naquela noite, mas pelas 3 semanas seguintes, isso continuou acontecendo. Não toda noite, mas eu diria que umas 3 ou 4 vezes por semana eu despertava com a porta escancarada. Cheguei a ligar para o telefone de plantão da polícia um dia para virem dar uma olhada e ver se tinha algo que eu não estava enxergando, mas os policiais também não viram nada de estranho. Acho que eles não procuraram com tanto empenho assim e não levaram muito a sério, mas eu também não posso culpá-los. Então, após essas semanas penando e começando a desenvolver uma paranoia tremenda dentro da minha própria casa, eu decidi comprar uma câmera. Foi uma câmera de segurança baratinha, dessas genéricas de baixa qualidade, que eu pudesse ligar na tomada ali no criado mudo, do lado do relógio, apontado direto para a porta da frente do quarto. Era meio que a minha última cartada para desvendar esse mistério antes de tomar uma atitude mais drástica, como juntar minhas coisas e me mudar dali de vez. Depois do trabalho, em uma determinada noite, eu tirei a câmera da caixa e fiz a instalação, garantindo que estava funcionando bem e bem direcionada para a porta da frente. Então eu apaguei as luzes da casa, fechei e tranquei a porta do quarto, deitei ali e peguei no sono. À 1:40 da madrugada eu acordei, e me senti ainda mais zonzo do que o normal. Mas assim que bati o olho na câmera ligada ao lado do relógio, eu lembrei na hora do meu plano e olhei rapidamente para a porta da frente, e ela estava aberta.
Dessa vez eu nem me dei ao trabalho de investigar a casa. Só puxei depressa o cartão de memória de dentro da câmera, saí do quarto e fui para o meu escritório. Pluguei o cartão de memória no meu notebook para ver as gravações. Voltei 2 horas no vídeo. A porta continuava fechada. Aí eu voltei mais 1 hora e ainda fechada. Eu fui voltando a gravação até que cheguei aos escassos 2 minutos atrás. Quando faltavam 2 minutos para eu acordar, antes de eu despertar, a porta da frente deu um estalo e começou a abrir devagar. Por uns 30 segundos, ficou tudo breu só, sem dar para enxergar absolutamente nada no vão da porta. Mas então, um vulto entrou no quarto. Era um homem, alto, mas consideravelmente magro, vestindo roupas totalmente escuras. Ele caminhava de um jeito extremamente lento e cauteloso, sem fazer nenhum ruído a cada passo, e foi direto até a beira da minha cama. Ele ficou a poucos centímetros de mim, e eu continuava dormindo, claro, sem fazer a menor ideia do que estava acontecendo. Era a cena mais perturbadora e assustadora que eu já tinha visto na minha vida. O homem permaneceu ali parado por 40 segundos, apenas me encarando, e depois deu a volta e saiu do quarto de forma lenta e silenciosa. Nem 20 segundos depois eu acordei, e a gravação cortou comigo retirando o cartão de memória. O baque da realidade me atingiu em cheio. Tudo aquilo tinha acontecido fazia escassos minutos, o que significava que aquele sujeito provavelmente ainda estava dentro da casa comigo. Corri de volta para o quarto, peguei meu celular e liguei para o número de emergência da polícia. Tranquei a porta de novo, muito embora eu soubesse que aquilo claramente não estava adiantando de muita coisa. Mas nada aconteceu enquanto eu esperava. A polícia chegou e vasculhou todos os cantos, sem encontrar nenhum vestígio do homem. Se não fosse pela gravação que eu tinha em mãos, eles com certeza não teriam acreditado em uma única palavra que eu disse. Passei as semanas seguintes hospedado em um hotel enquanto eles faziam uma investigação profunda, colhendo impressões digitais ou qualquer pista pela casa que pudesse chegar até o homem, mas não acharam nada. O que significa que esse sujeito era extremamente precavido e horripilantemente bom no que fazia. Muito provavelmente ele arrombava as fechaduras da minha residência toda noite com chaves mestras. Não tocava em nada e não deixava nenhum rastro para trás. Sendo assim, a única coisa para tentar identificar ele era o vídeo, que estava granulado, escuro e não mostrava o rosto dele. A gravação também não explicava as motivações dele. Os policiais e investigadores com quem eu conversei, acho que se tratava apenas de um homem muito pervertido que não tinha muita razão para agir assim, o que costumava ser do tipo pior. As coisas geralmente acabam escalando em algum momento. Fosse porque eu, porventura, acordaria com ele ainda ali, ou simplesmente porque ele decidiria mudar de atitude. Era muito improvável que a situação continuasse tão inofensiva. Uso a palavra inofensiva com muita cautela, porque aquilo estava longe de ser verdadeiramente inofensivo, mas fisicamente nunca cheguei a me machucar. Só me sinto seguro para escrever esse relato porque juntei tudo o que tinha e me mudei de estado, finalmente me estabelecendo na minha casa nova faz poucas semanas. E eu realmente espero que isso ajude outra pessoa a não ignorar os sinais estranhos que notar. Deus sabe o que poderia ter acontecido se eu estivesse ignorado. No começo de outubro, eu estava em uma viagem de carro voltando após ter ido visitar um bocado de amigos meus. A viagem de ida não foi tão ruim. Creio que porque eu estava animado para ver todo mundo e tinha algo bom para ficar ansioso. Mas a viagem de volta pareceu muito mais longa e cansativa. Naquela noite, eu estava muito cansado, mas queria terminar logo com aquele trajeto quanto antes, então me forcei a ficar acordado para seguir a viagem. Por volta de 1 hora da manhã, eu olhei para o meu GPS e percebi que tinha feito uma bobagem. Eu tinha passado completamente de uma saída vários quilômetros atrás.
Não sei se foi por conta da hipnose da estrada ou apenas pelo cansaço, mas foi um erro tremendo. A próxima saída para retornar ficava 15 quilômetros mais adiante, então, no total, esse equívoco adicionou pelo menos uns 30 e 40 minutos à minha viagem, o que já estava me causando um baita desânimo. Pensei que isso provavelmente era um sinal de que eu estava exausto demais para continuar dirigindo com segurança. No caminho para a saída, havia uma pequena parada de descanso, então eu entrei e achei o melhor lugar e tentei dormir até o amanhecer. Quando eu cheguei lá, o posto estava tão deserto quanto a rodovia. Como eu não tinha nenhuma cobertura nas janelas nem nada, não parecia muito confortável dormir sabendo que, se alguém entrasse ali, poderia simplesmente olhar pelos vidros direto para mim. Mas eu estava tão cansado e os caminhos estavam tão vazios que eu nem me importei. Inclinei o banco totalmente para trás, coloquei o capuz sobre a cabeça para bloquear a luz do poste e tentei pegar no sono. Eu fiquei deitado ali em silêncio, descansando por cerca de 10 minutos, sem nunca pegar no sono profundamente. Quando de repente eu ouvi alguém tossir ao lado de fora do meu carro. Aquilo na verdade me pegou um baita susto. Dei um salto e olhei pela janela, mas eu não vi ninguém. A tosse foi baixa e abafada o suficiente para eu não ter certeza de quão longe o sujeito estava, mas eu sabia o que realmente eu tinha ouvido. Era definitivamente alguém tossindo. Olhei para os dois lados do estacionamento, mas não havia um único carro lá por fora. Aí eu pensei, como raios alguém podia estar aqui, em uma parada de descanso na beira de uma rodovia no meio do nada, se não tinha nenhum carro? Continuei procurando por um tempo, contudo eu não vi nada. Então, em determinado momento, tive que simplesmente desistir de tentar decifrar aquilo. Voltei a me deitar, mas não fechei os olhos, apenas tentei repousar. Minha intuição estava me dizendo que algo não estava certo, porque eu já não tinha mais sono. Eu estava cansado, muito cansado, mas meu cérebro não me deixava sequer chegar perto de dormir. Era como se ele estivesse altamente ciente de que havia algo errado. 1 hora se passou. Então já passava das 2:30 da manhã e, do meio do silêncio, ouvi uma tosse novamente. Sentei imediatamente e olhei na direção de onde vinha o som, rumo ao prédio da parada de descanso, e consegui vislumbrar de relance algo se movendo atrás da janela. Tinha alguém lá dentro. E não que eu já não estivesse 100% seguro de que tinha ouvido, mas ver de fato alguém tornou a situação muito mais real e muito mais estranha. Acho que fiquei ali encarando o edifício por uns 30 minutos seguidos. Quem quer que estivesse lá dentro nunca saiu e não passou mais perto das janelas. Ao longo desse tempo, a falta de novos acontecimentos fez com que eu começasse a me acalmar. Eu sei que isso soa tolo, considerando o que eu acabei de dizer ou quão certo eu estava de tudo, mas comecei a duvidar de mim mesmo. Ficava voltando ao mesmo questionamento de como alguém poderia estar ali fora, apenas passando tempo dentro do prédio de parada de descanso por horas, sem carro e sem se mostrar de jeito nenhum. Minha mente definitivamente não estava raciocinando direito após mais de 24 horas sem dormir. Então essa é a desculpa que eu dou. Por fim, eu decidi que não fazia ideia do que estava acontecendo e, em última análise, se houvesse alguém na parada de descanso, muito provavelmente não seria uma ameaça para mim de qualquer forma. Recostei no assento, ainda de frente para o posto, mas um pouco menos alerta. E, devagar, os meus olhos começaram a pesar. Eu acho que acabei pegando no sono. Quando eu acordei, não parecia ter passado muito tempo. Acho que uns 20 minutos apenas. Inicialmente, não achei que houvesse nada de errado. Eu só tinha despertado por algum motivo. Mas, assim que virei a cabeça, havia um homem de pé bem ao lado da minha janela, com o rosto quase colado no vidro, me encarando com os olhos cansados e medonhos. Fico impressionado que a minha primeira reação tenha sido ligar o carro imediatamente e dar ré dali, mas no exato instante que eu fiz isso, senti o carro passar por cima de algo, e consegui até ouvir os meus pneus subindo por conta do ar vazando. Olhei de volta pelo vidro para ele, e o sujeito estava correndo na direção do meu carro, claramente sabendo que aquilo ia acontecer. No calor do momento,
Senti que minhas únicas opções eram o descer do carro e deixar que ele roubasse, ou talvez algo ainda pior, ou enfrentar esse homem. Eu abri a porta de solavanco e basicamente me joguei contra ele, derrubando ele no chão. Acho que ele não esperava por isso de jeito nenhum. Houve um bocado de luta física, mas eu definitivamente estava na vantagem. Dei uma surra bem dada nele, o suficiente para eu conseguir correr de volta, pegar o meu celular e ligar para a polícia. E então contive o homem durante uns 25 minutos em que eu esperei a chegada de um patrulheiro rodoviário. O sujeito claramente não era dos mais espertos, e quando o policial chegou, ele apenas começou a gritar e se debater. E de fato confessou tudo, além de proferir algumas palavras bem horríveis. Não sei se eram verdades, mas provavelmente ele não estava apenas tentando roubar o meu carro. E estando no meio de uma rodovia vazia, ninguém estaria por perto para ver ou ouvir nada. É provável também que ele estivesse me observando o tempo todo, esperando eu dormir para fazer o que quer que pretendia, o que é realmente perturbador e assustador de pensar. Felizmente eu estou bem, e ninguém mais precisa ser vítima do que quer que aquele cara fosse fazer. Graças a Deus.